Traição é sempre falta de caráter? Quem trai sempre que não tem caráter é sem caráter? É sempre assim? Ou pode ser algo diferente disso? Nesse vídeo eu falo sobre essa questão, sobre a diferença entre falha de caráter e falta de caráter. Mas antes de começar esse assunto, eu quero falar com você o seguinte. No último vídeo, aquele que é o perdoo, mas ele não muda, dou chance, mas ele não muda, eu falei para você o seguinte, eu vou deixar aqui no final do vídeo, vai aparecer aqui agora para você um vídeo onde eu falo como a gente validar a mudança. Quando alguém fala que quer mudar, está disposto a mudar, como a gente valida isso, se está mudando, se não está mudando. E eu falei que tinha um vídeo, né, sobre isso gravado, só que na verdade esse vídeo não está gravado. Na verdade, esse é um conteúdo que está... Eu já falei disso em live, já falei disso em treinamentos. Eu tenho um e-book também, um e-book chamado 8 Passos para Salvar o Seu Casamento, para quem está com problema no casamento. E ali eu ensino isso também, um passo a passo. Mas gravado, realmente, esse vídeo não tem. Isso ficou só na minha cabeça e minha memória me traiu. Mas então o que eu vou fazer? No próximo vídeo eu falo sobre isso, como a gente vai lidar a mudança do outro. É bom até que vai te ajudar, dependendo do seu caso, sobre o que a gente vai ver nesse vídeo aqui, ok? Então vamos lá. Segunda coisa que eu quero falar com você é, toda vez que eu falo sobre isso, eu sou um pouco apedrejado. As pessoas costumam me tacar pedra, julgar, falar um monte de coisa quando eu falo sobre isso. Eu tenho uma live aqui no YouTube, essa sim tá gravada, eu posso deixar no final desse vídeo também, que eu falo a verdade por trás da traição. Então ali eu aprofundo um pouco mais essa questão da traição. E quando eu trago um conteúdo como esse, na verdade todos os conteúdos que eu trago aqui, eu não tiro da minha cabeça. Não é só aquela, eu acho que é isso e vou falar sobre isso. Não. Geralmente a ideia desse canal é informar, é trazer conhecimento para você. Então quando eu falo de traição, eu não estou endossando nada, não estou validando o comportamento, estou falando que é certo, justificando nada. Eu estou falando de como o cérebro age, como a mente age, como processos, emoções, experiências, comportamentos que podem acontecer decorrente de experiências, de crenças, enfim. Então, eu estou trazendo conhecimento. E algumas pessoas, muitas vezes, inflamadas, né, com um senso de identidade muito forte com aquilo que elas pensam, acabam não admitindo nada que contrarie a sua crença, aquilo que ela acredita, e acaba vindo cheio de pedra na mão. Então, assim, sinceramente, a pedra na mão não ligo. Se eu conseguir que uma pessoa, pelo menos, entenda isso de forma um pouco menos apaixonada, de forma mais racional, mais analítica, eu vou ter cumprido o meu papel aqui. Então, você pode discordar, o que eu trago não é verdade absoluta, é baseado em conhecimento, mas você pode discordar desse conhecimento, você pode trazer algo, porém, que eu te peço é argumente com, no mínimo, respeito. E, se possível, com base, com devido conhecimento, com devido embasamento conceitual, embasamento teórico, pelo menos para a gente poder discutir, aí vai ficar legal, que você pode me trazer uma informação que eu não tenho, uma atualização que eu não tenho, e eu vou adorar aprender com você. Só faça isso de forma adulta, de forma madura, e não de forma apaixonada, falando que, eu discordo e é simples assim, que simples assim fica complicado, porque não é simples assim para psicologia, não é simples assim para neurociência, mas é simples assim para você. Aí fica complicado, tá? Mas então vamos ao assunto. Se você não me conhece, meu nome é Edson Venâncio, sou mentor de casais, já atendi quase 300 pessoas no 1 a 1, pessoas com dificuldade no relacionamento, seja porque ele acabou e quer reconquistar ou superar o fim, ou problemas no seu casamento e quer restaurar o seu casamento. Se você está passando por essa situação, uma dessas situações, eu posso te ajudar através de mentoria individual, e eu vou deixar meu contato aqui, meu WhatsApp, para você possa entrar em contato comigo e saber um pouco mais sobre isso. Mas vamos lá. Sempre que a gente fala de traição, a gente costuma defender a ferro e fogo que quem trai não tem caráter e é simples assim, traição não tem perdão e tudo mais. E eu costumo explicar o seguinte, existe uma diferença entre falha de caráter e falta de caráter. Mas para a gente entender o que é falha de caráter e falta de caráter, a gente precisa entender primeiro, dar um passo atrás e entender o que é caráter. Caráter é nosso comportamento moral, é nossa índole. Então é o nosso filtro moral, é onde moram alguns valores, alguns princípios, como fidelidade, como honestidade, sabe, como respeito, por exemplo. Tem pessoas que não tiveram um caráter bem desenvolvido. No caso que eu falei do vídeo anterior, por exemplo, que eu falei de uma menina que traiu o rapaz várias vezes, essa menina que traiu o rapaz várias vezes, a infância dela foi marcada por um monte de coisa que fere, que machuca. Por exemplo, a mãe dela era envolvida com tráfico,
o pai abandonou, ela passou por um monte de coisas, então ela não conseguiu ter seu caráter formado. Então, naquele caso, aquele era um caso de falta de caráter. Realmente, tem pessoas que traem por não ter caráter e tem pessoas que traem por falha de caráter. Qual é a diferença? Como eu entendo? Uma vez que eu entendo que é caráter, como saber se a traição foi por falta de caráter ou falha de caráter? Quando é por falta de caráter, a pessoa não sente aquilo. Naquele caso, por exemplo, que eu falei, a pessoa era muito resistente. Quando o rapaz descobria a traição, se você quer saber que vídeo eu estou falando, é o último vídeo, só você ir lá. Quando a pessoa descobria a traição, ela falava assim, também, quem manda você mexer no meu celular? Você está errado por mexer no meu celular. Ou seja, ele acabou de descobrir uma traição dela e ela o acusa de mexer no celular dela. Ou seja, ela não sentiu aquilo, ela não teve um peso pelo erro que ela cometeu. Tanto é que ela fazia aquilo várias vezes, cometia aquele erro várias vezes e não tinha ali um peso de culpa, eu cometi um erro, eu estou errada, me perdoa por isso, não tinha, tanto que ela não pediu perdão por ele em nenhum momento. Nesses casos, a pessoa não tem caráter, aquilo não dói nela, ela não sofre pelo que ela está fazendo. Esse é um caso de falta de caráter na traição. Estou falando de traição, mas a gente pode levar isso para qualquer outro tipo de erro que não só traição, ou não só esse tipo de traição. Agora, existem as pessoas que têm a falha de caráter. O que é isso? É quando a pessoa tem a sua índole, tem o seu filtro moral, seus valores morais bem desenvolvidos, só que ela simplesmente erra. Ela acaba falhando nisso. E qual é a diferença? Quando essa pessoa que tem caráter, ela tem uma boa índole, ela acaba caindo nisso, ela acaba traindo a pessoa de várias formas, isso dói muito. Eu já tive muito atendimento, já passei por muito atendimento de pessoas que me procuraram falando, poxa, eu traí o meu namorado, traí meu marido, minha namorada, minha esposa. Ele não sabe ainda, mas eu quero contar porque eu não estou aguentando a dor que eu estou sentindo, o peso, a culpa que eu estou sentindo pelo que eu fiz. Isso causa muita dor em quem faz, quando a pessoa tem caráter. Isso é uma falha. Ela tem caráter bem desenvolvido, moldado, forjado, mas houve uma falha naquele momento. Assim como a gente falha de várias formas, isso pode acontecer por N motivos, por uma carência, enfim. Se você quer saber mais sobre isso, eu vou deixar no final do vídeo aqui para você entender um pouco mais sobre a questão da traição. Agora, existe o terceiro caso, o terceiro tipo, que é quando a pessoa não consegue sobrepujar os seus desejos. Como assim? Eu vou dar um exemplo só, mas isso lá no vídeo está bem mais aprofundado. Imagina que uma pessoa, ela tem uma necessidade de validação, de autoafirmação tão grande que ela precisa que alguém elogie ela o tempo inteiro, que ela precisa se sentir desejada o tempo inteiro. E quando isso acontece, não importa o quanto você dê prazer para a pessoa, o quanto você reconheça a pessoa, nunca aquilo vai ser suficiente. Por quê? Ela tem uma dificuldade emocional ali. É um vazio emocional que ela tem tão grande, uma dependência emocional que ela tem tão grande, que não importa o que o outro dê, nunca vai ser suficiente. Aí uma pessoa não vai ser suficiente, duas não vai ser, três não vai ser. E existe uma busca ali, uma busca tão forte que ela não consegue sobrepujar isso. Pô, Gil, se a pessoa não tem caráter, de fato, ela não conseguiu. Às vezes até dói. Às vezes a pessoa se sente machucada demais por isso, sente uma culpa, mas ela simplesmente não consegue. É tipo o cleptomaníaco, aquela pessoa que tem o vício, né, a doença de roubar. E ela vai numa loja, ela vê aquele negócio, ai meu Deus, eu não posso roubar, não quero roubar, não posso roubar, não vou roubar. Aí vai embora, mas quando ela vai embora, chega em casa, ela percebe que ela roubou. Ela percebe que ela roubou aquilo. Ela, ai meu Deus, aquilo gera culpa, gera dor, mas ela não consegue lidar com aquilo. Então o que a gente faz nesse caso? A pessoa busca ajuda. Então a pessoa não tem caráter, não presta, e como algumas pessoas dizem, é uma safada, nem sempre. A pessoa pode estar sofrendo com aquilo também. Mas nesse caso, se é uma dificuldade emocional, ela precisa buscar ajuda para poder não continuar sendo escravo desse comportamento. Porque eu errei uma vez, eu caí, ok. Agora, eu identifiquei que eu tenho uma fraqueza e tem uma debilidade ali, vou continuar se errando sempre, colocando isso como uma desculpa? Aí não. Aí a pessoa que tem caráter, ela vai buscar ajuda para isso. Agora, Gilson, errei, eu cometi esse erro, o outro errou comigo, o outro me traiu, o outro traiu o outro, tal.
e outro falou que vai mudar, que quer mudar, que nunca mais vai fazer isso. Como eu lido isso? Como eu valido essa questão? Se uma pessoa errou comigo e errou, não é traição, mas errou comigo a primeira vez, a segunda vez, e ela diz que não vai mais fazer isso, mas continua fazendo, como eu valido se ela realmente vai mudar, se não vai mudar, se está mudando, se não está mudando? No próximo vídeo eu vou falar exatamente sobre isso, sobre como a gente pode validar com o outro essa mudança, se o outro está mudando, se o outro não está mudando. Vai ser um vídeo muito legal, muito prático, explicativo para você, então eu sugiro que você realmente não perca esse conteúdo. Se você não é inscrito no canal, se inscreve no canal, ativa o sino para me ajudar. Se você não gostou, pode deixar o seu joinha para baixo, é importante interagir, e deixe aqui a sua opinião sobre o que eu falei. Você concorda, você discorda, só que, claro, com o devido respeito. Você tem alguma sugestão de tema, você pode deixar aqui embaixo também, quem sabe eu aborde isso, a sua dúvida, sua dificuldade nos próximos vídeos. E aqui está o vídeo sobre a verdade por trás da traição, um estudo comportamental sobre a traição. Te vejo no próximo vídeo, um beijo no seu coração e que Deus te abençoe.